Nome da Masterclass. Qual é a promessa? Aquilo que eu quero que você saia aprendendo daqui. A diagnosticar qualquer caso de demência em 60 minutos. E para você melhorar a vida do seu paciente. Combinado? Então, foco total nos próximos 60 minutos. Ah, tem celular, tem banheiro para ir, água. Pega a sua água, pega o seu suco, pega o seu chá, enfim, foco total nos próximos 60 minutos. Eu vou avisar pela última vez aqui, quem tiver aqui é bom digitar ao vivo, ok? No Instagram, para você ser direcionado para o YouTube. Combinado? De onde eu vim? Você está aqui nessa Masterclass, mas da onde eu vim? Qual é a minha origem? Você está vendo duas fotos aí, inclusive de muitos anos atrás. Essas fotos foram tiradas no Hospital Universitário Júlio Miller. Sim, elas foram tiradas lá no Hospital Universitário Júlio Miller, lá no Mato Grosso, na Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu me formei. E naquela época eu nem pensava em ser geriatra. Eu nem pensava em ser geriatra. Mas lá dentro já tinha uma sementinha plantada no meu coração. Por quê? Porque em um desses plantões de internato, eu lembro que naquela época eu até queria ser neurologista. Mas aí eu sofri uma reviravolta, fui atender um paciente, não lembrei dos nomes dos sinais, o professor falou que eu não ia ser um bom neurologista, eu fiquei frustrado e eu estava muito perdido. Gente, o que eu vou fazer agora? Vou sair médico em menos de um ano e não sei o que eu vou fazer. Até que, desses plantões à noite, uma senhorinha dos seus 75 anos de idade chegou enquanto eu estava lá, ó, nesse plantão, uma enfermaria igual a essa aqui, ó, com vários médicos, médicos residentes, professores, e eu estava lá estudando para residência até que chegou essa senhorinha. Ela estava deitada e prostrada, chegou de ambulância. E num relatório tinha um médico falando assim: olha, essa senhora prostrou, ela apareceu no meu consultório, será que é AVC? Eu não sei o que é, encaminho para o hospital para dar prosseguimento. E aí, essa senhora foi ali e foi avaliada. Eu falei, gente, o que está acontecendo com ela? Até que um professor meu, um preceptor, um geriatra, ele entrou ali na parada, entrou na avaliação dessa senhora e detectou que ela estava com uma infecção urinária e com uma provável demência que não tinha sido diagnosticada. Ele iniciou o antibiótico, pediu exames, fez ressuscitação volêmica, colocou soro, melhorou e resumo da ópera. Em 48 horas, essa idosa estava sentada e conversando normalmente com os outros pacientes da enfermaria. Aqui naquele momento eu falei, esse é o médico que eu quero ser. Eu não quero ser um médico que passa o problema para frente. Eu não quero ser um médico que simplesmente fala, não sei, se vira, vou encaminhar. Eu quero ser um médico que resolva a vida do meu paciente. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa Masterclass, você é médica, médico ou profissional da saúde, você quer resolver a vida do seu paciente. Porque não tem maior satisfação, concorda comigo? Não tem maior satisfação de que você recebeu um obrigado, de que recebeu um valeu a pena da família que atendeu, que você acabou de atender. Naquele momento, eu decidi ser geriatra. Então, fui médico pela UFMT, fiz residência de clínica médica pelo Hospital Madre Teresa, fiz residência em geriatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG, então até esse tempo já eram 10 anos de formação. Fui a Harvard ano passado, você está vendo as fotos aqui do crachá, a foto das aulas, a foto lá em Harvard, para me atualizar no campo das demências e recentemente fundei a Geri Academy, a única plataforma que você vai precisar, que você vai acessar para aprender tudo sobre geriatria e mais especificamente nesse período sobre demências. Então, tá aqui eu lá em Harvard, aqui eu e minha esposa Isabela, que agora tá até com uma barriguinha esperando a nossa filha Alice, que vai nascer em breve, estou muito alegre por isso. E aqui o meu crachá que eu estive lá em Harvard. Então, isso é um pouco da formação que eu passo para você, mas o que importa mesmo é o que você vai ver aqui agora, ok? Não é mais uma aula. Não é mais uma aula. Por quê? Porque você vai ter que ficar até o final para você ser levada ao nível que você merece. Nós vamos ter dois momentos importantíssimos aqui. Este primeiro momento é a aula técnica.
é aquilo que eu vou te passar, é o mapa da demência, para você não se sentir perdida mais. O segundo momento é aquele espaço de tempo que vai definir a sua vida profissional e a vida dos seus pacientes também. É aquilo que eu mostro que esse mapa ele te leva para um lugar, para o nível que você merece como ser valorizada e para o nível que o seu paciente merece. É onde eu vou te mostrar a solução dessa bagunça que você pode se encontrar tanto no diagnóstico, no tratamento da demência, mas também quanto a ser valorizado. Então fique nesses dois momentos que você não vai se arrepender. Combinado? Então, vamos lá para a nossa primeira parte importante dessa aula do mapa da demência, dessa masterclass, começando com um caso clínico. Combinado? Então, vamos lá. Eu sempre acredito que não tem maneira melhor de aprender do que aprendendo com casos clínicos. E vamos ver então um caso aqui do seu José Carlos, de 65 anos, que bateu lá na sua porta. Seu José Carlos, engraçado, né? Parece até aquele senhorzinho do Up Altas Aventuras. Agora que eu tô reparando. Peguei a foto do Zé Carlos aqui, mas ele parece mesmo, ó. Muito igual. Bom, seu Zé Carlos tem 8 anos de escolaridade, é taxista e tem 65 anos. A queixa principal dele é que há cerca de 2 anos, a esposa, olha só, nem foi ele, foi a esposa do senhor José Carlos, começou a notar que ele apresentava esquecimentos, como esquecer as chaves do carro e da carteira em casa. Mas há 1 ano passou a receber também reclamações de passageiros. Olha, ele está dando muitas voltas até chegar ao destino. Além disso, o senhor José Carlos vinha apresentando episódios de desconfiança em relação aos colegas de trabalho. Eles estão pegando mais corridas do que eu. Você percebeu que tem alguma coisa que não está legal aí? Mas, ao mesmo tempo, alguém pode falar, mas quem que não esquece as chaves do carro e a carteira em casa? Quem que não dá muitas voltas, às vezes, para chegar ao destino do passageiro? O taxista, né? Tal, acho que ele deve estar ali dando muitas voltas. Você também pode falar, olha, será mesmo que não é verdade isso que o Zé Carlos está falando? Afinal, no trabalho, 65 anos, os mais novos podem estar deixando ele para trás. Então perceba por que você precisa de um mapa para o diagnóstico da demência. Porque é isso que vai apresentar para você no seu consultório, no seu local de trabalho. E você não pode ficar nessa desconfiança. É normal, não é normal. Você precisa de um passo a passo para um diagnóstico correto desse paciente que eu vou te mostrar agora. Eu prometi para você, eu vou te mostrar e não vou esconder nada. Combinado? Então vamos começar avaliando o caso do seu José Carlos, respondendo a essa primeira pergunta. Como chegar ao diagnóstico desse paciente? Como é que eu diagnostico? Porque eu não quero ser mais o médico que passa o problema para frente. Eu não quero ter insegurança. Eu quero dar um diagnóstico correto para o paciente e mudar a vida dele. E o primeiro passo para isso é você estabelecer o diagnóstico de incapacidade cognitiva. Neste primeiro passo, nós vamos responder 3 perguntas. A primeira, existe incapacidade cognitiva? A segunda, qual o perfil comportamental do paciente? E a terceira pergunta, qual o nível do comprometimento do paciente? Agora que vocês estão aqui, é o momento de você pegar o seu celular, tirar uma foto, você está no computador, me marca lá, Daniel Quiroga DR, marca Geri Academy Oficial. Esse é o momento de você mostrar para as pessoas que você está participando de uma masterclass de atualização. Então você pode ter pacientes, você pode ter parentes no seu Instagram, você pode ter amigos. Mostra lá que quinta-feira à noite você não está na baladinha, você não está jantando por aí fora, não, você está se atualizando. Então tira uma foto da tela do seu computador ou dá um print e marca lá Daniel Quiroga DR e a Geri Academy para as pessoas verem que você se atualiza. Combinado? Vamos lá. Então, neste primeiro passo, nós vamos responder a seguinte pergunta. Existe incapacidade cognitiva? Mas afinal, Daniel, o que é essa incapacidade cognitiva? A incapacidade cognitiva, ela é um conjunto da sua avaliação cognitiva, ou seja, de um declínio cognitivo que você avaliou, e um declínio funcional. Então,
para você definir se tem incapacidade cognitiva ou não, você precisa avaliar a cognição e a funcionalidade desse paciente. A cognição, por sua vez, ela é avaliada na percepção do esquecimento, ou seja, quem está percebendo mais o esquecimento? É o paciente, que chega já com a queixa, doutor, nossa, estou ficando muito esquecido, olha, lá no trabalho está difícil, etc. Ou é a família, como o caso do seu Zé Carlos. Olha, trouxe meu marido aqui porque está difícil, viu? Isso é complementado pela avaliação subjetiva, ou seja, a entrevista clínica com o paciente, onde eu vou determinar a área da cognição que está afetada. Será que é memória? Será que é linguagem? Será que é função visoespacial? E a evolução, com duas perguntas. O que vocês observaram de primeiros sinais e sintomas e em qual ano? Aí você determina a linha do tempo. Mas essa avaliação subjetiva, essa percepção, como o próprio nome diz, ela é ainda muito subjetiva. Você precisa de dados mais robustos, de notas, de scores, de testes cognitivos objetivos. Então você fecha a sua avaliação cognitiva com a avaliação objetiva. E aqui nós temos testes como o Mini-Mental, o MoCA, lista de figuras, fluência verbal, teste do relógio, cada um servindo para um propósito. Então perceba que o ensino tradicional das demências, do ensino do Alzheimer, ele não te mostra esse mapa. Eu já enfrentei isso, eu já peguei livros para ler, eu já peguei artigos. Eles te mostram critérios diagnósticos, eles te mostram dados todos espalhados. O que eu estou te mostrando aqui, que se você vai ficar até o final, você vai ver como isso é transformador, é que se você tem um método para aprender a diagnosticar um paciente com demência, tudo faz sentido. Eu não estou aqui para ensinar decoreba para você. Eu não estou aqui para ensinar decoreba, estou aqui para te ensinar a raciocinar. Para você olhar para um paciente e ter um raciocínio clínico até chegar ao quadro de demência. Muito bem, essa avaliação cognitiva você finalizou. O paciente chegou com uma queixa cognitiva, um problema de memória, um problema de linguagem, e você fez toda essa avaliação. Mas isso é uma parte, 50%. O outro 50%, os outros 50%, a avaliação da funcionalidade. Na avaliação da funcionalidade, eu divido essa avaliação funcional na avaliação das atividades da vida diária. O que são as atividades da vida diária, as AVDs? São todas as atividades comuns a todas as pessoas para que elas sejam independentes e autônomas. Então, nós temos desde atividades avançadas e complexas, como, por exemplo, um professor corrigir provas, montar uma aula, um médico preparar uma aula, atender um paciente, são coisas complexas, avançadas. Passando pelas atividades instrumentais, como, por exemplo, alguém ir até o banco e voltar para casa sozinho, como, por exemplo, alguém passar um café, como, por exemplo, alguém assistir um programa de TV e comentar, administrar o próprio dinheiro, administrar seus remédios, e isso nós avaliamos através de escalas padronizadas como a escala de Pfeffer e Lawton e Brody. E nós temos as atividades básicas da vida diária, onde também nós temos a escala de Katz. Exemplo de atividades básicas: comer sozinho, que é a mais básica de todas, tomar banho, vestir-se. Então perceba que o meu conceito de incapacidade cognitiva é quando eu tenho um declínio cognitivo mais um declínio funcional. Esse declínio cognitivo mais esse declínio funcional leva à incapacidade cognitiva, ok? Você fala, puxa, mas isso não é parecido com o conceito de demência? Não, ok? Muito parecido, mas o conceito de incapacidade cognitiva ele está antes da demência. Por quê? Porque eu tenho outras causas para incapacidade cognitiva. Mas nesse primeiro passo, você precisa definir a resposta a essa pergunta. Existe incapacidade cognitiva? Sim. Se existe declínio cognitivo e declínio funcional, eu tenho a incapacidade cognitiva. E aí nós vamos, por exemplo, usar o Mini-Mental. O Mini-Mental é um exame que nós podemos utilizar na avaliação objetiva do paciente. O mais utilizado, um tempo médio de aplicação de 5 a 7 minutos. E os itens avaliados são orientação temporal, orientação espacial,
registro das 3 palavras, atenção e cálculo, a evocação da memória com as 3 palavras, a linguagem e a capacidade construtiva visual. Então, se você precisasse aprender um teste cognitivo que vai servir para praticamente todo mundo, seria o Mini-Mental. Temos o Moca também, que é mais completo. Ele é um pouquinho mais demorado, demora de 10 a 13 minutos. Mas um exame, um teste objetivo que você pode imprimir na sua casa e começar a aprender para aplicar com pacientes com queixas cognitivas é o Mini-Mental. E ele tem pontos de corte, mas mais importante do que os pontos de corte é ver onde o paciente perdeu pontos. Então, nós vamos ver lá depois no caso do Zé Carlos, aonde ele perdeu o ponto, porque nele foi aplicado o Mini-Mental. E aí, tá gostando do conteúdo? Então fica até o final porque eu tenho uma surpresa que eu tenho certeza que você vai gostar. Ainda no primeiro passo, eu preciso responder a essa pergunta. Qual o perfil cognitivo comportamental desse paciente? Como que é isso de com perfil cognitivo comportamental do paciente, Daniel? Veja bem, você avaliou a cognição desse paciente, não avaliou? Você perguntou qual tipo de memória que está afetada, há quanto tempo, quais foram os primeiros sintomas, você ouviu a família. A partir disso, você vai definir qual área da cognição pode estar mais afetada ou não. E para isso nós temos um fluxograma que eu vou te mostrar aqui, que talvez você não tenha visto até hoje, mas ele é muito importante. Então, vamos lá. Existe um comprometimento da memória? Vamos ver aqui o caso do Zé Carlos. Sim, existe um comprometimento da memória. Quando existe um comprometimento da memória, nós falamos que esse prejuízo ele é amnéstico, de amnésia. Mas se não houver comprometimento da memória, como por exemplo um problema de linguagem, ele é não amnéstico, porque ele afeta a linguagem. Muito bem, esse comprometimento amnéstico, ele só afeta a memória? É unicamente a memória? Então é amnéstico e único domínio. Quando ele afeta a memória e mais alguma coisa, ele é amnéstico e múltiplos domínios, porque afeta outras áreas da cognição. Mas, digamos que ele é não amnéstico, como por exemplo afetou só a linguagem, e nós perguntamos, afeta alguma outra área? Ou seja, é um comprometimento de cognitivo único ou múltiplo? Não, só afeta a linguagem. Então é não amnéstico de único domínio. Mas, digamos que afeta a linguagem, por exemplo, e outras áreas. Então, ele é não amnéstico e múltiplos domínios. Pode afetar a linguagem, a função visoespacial, a função executiva, ou seja, vários outros domínios que não a memória, por isso não amnéstico. Não é confuso. Pode parecer, mas perceba que você definiu 4 caixinhas do perfil cognitivo do seu paciente. A história clínica do seu paciente vai se encaixar em algum desses perfis. E isso é muito importante, porque isso vai te dar já uma direção para você aprender a causa da demência desse paciente. Então, como alguns exemplos, quando o perfil desse paciente é amnéstico de único domínio, você tem uma causa, por exemplo, degenerativa, como a demência de Alzheimer, que afeta a memória, em primeiro lugar. Ou uma depressão mais grave. Amnéstico de múltiplos domínios, ou seja, a memória e outros domínios, eu tenho a demência de Alzheimer, comprometimento cognitivo vascular, depressão e assim por diante. Então aqui eu tenho outras causas de demência que você já pode pensar a depender do perfil cognitivo que foi definido. Bom, lembra que ainda falta uma terceira pergunta nesse primeiro passo, que é: existe comprometimento funcional e qual o nível desse comprometimento funcional? É por isso que a avaliação funcional ela é tão importante quanto a avaliação cognitiva. Porque não dá para você definir se ele tem capacidade cognitiva apenas com um problema de memória. Ele precisa ter um problema de memória e uma perda da independência e da autonomia. E é aqui que eu preciso te passar esse conceito importantíssimo. Importantíssimo. Qual que é esse conceito? Antes de eu te passar esse conceito, quero ver se você está aqui comigo mesmo. Então, comenta aqui embaixo, ó, tô acompanhando. Comenta assim, estou acompanhando. E se você estiver gostando, você vai gostar. Você vai comentar, estou acompanhando e amando. Estou acompanhando e gostando. Para você mostrar que você está atenta, que você está aqui comigo e para encorajar as pessoas também a estar junto, para você perceber que você não está sozinho. Nós temos 120 pessoas aqui nessa aula, nessa Masterclass, eu estou entregando o ouro para você.
Eu falei para você que eu não ia entregar nada menos do que aquilo que eu sei da forma mais pura e simplificada e prática possível. Então comenta aí, tô amando, tô gostando, tô acompanhando. Muito bem, quero te passar esse conceito que é importante. Quando uma demência começa, ela não começa afetando coisas básicas. Ah, a pessoa estava bem e da noite para o dia ela deixou de tomar banho por conta da demência. Não é assim que funciona. As famílias podem até achar que funciona assim. Elas podem pensar que começou rapidamente. Mas na maioria das vezes não é assim que começa. Por quê? Porque o comprometimento funcional, o declínio das atividades da vida diária nas doenças neurodegenerativas, ela ocorre de forma hierárquica. Primeiro as mais complexas e por último as mais básicas. Então o paciente com demência, ele vai primeiro ter problema nas atividades avançadas e complexas, depois as instrumentais e depois as básicas. Então, um professor, por exemplo, vai começar a atrasar para entregar a aula, um médico vai começar a ter dificuldade de agendar os pacientes, de chegar a um diagnóstico, para depois ter dificuldade de lidar com as medicações e, por fim, ter dificuldade para tomar banho sozinho. Isso é importante, muito importante, porque na hora de você conversar com a família, eu tô entregando ouro aqui, gente. Na hora de você conversar com a família, você tem que perguntar primeiro pelas coisas mais complexas. Se você perguntar se ele come sozinho, se o paciente come sozinho, se o paciente toma banho sozinho, às vezes num quadro demencial inicial, ele consegue fazer essas coisas, tá? E depois que você avalia a funcionalidade, você vai colocar isso em uma escala de funcionalidade, como o extrato clínico funcional ou a escala FAST, que é utilizada principalmente na demência de Alzheimer. Então, esse primeiro passo, vamos fazer aqui junto. Vem junto comigo, vem. Eu vou pegar da sua mão, eu quero mostrar aqui na prática. Eu não vou esconder nada para você. Eu não vou esconder nada. Por quê? Porque eu quero que você sinta a qualidade da entrega que eu estou passando para você. O meu propósito é maior do que simplesmente essa masterclass. É fazer com que todo idoso com demência tenha o tratamento que merece. É fazer com que toda médica, médico e profissional da saúde seja valorizado como ele merece. E eu vou te mostrar ao final dessa masterclass que essas duas coisas, apesar de parecerem distantes, elas não estão, e eu sou a prova viva disso. Por isso eu vou pegar da sua mão e vou fazer agora esse primeiro passo com você, com o Zé Carlos aqui, de 65 anos. Olha a evolução. Você avaliou a funcionalidade dele e viu que nas atividades avançadas ele está com uma diminuição da performance laboral dele. O que é essa diminuição da performance laboral? Trocando em miúdos, ele está trabalhando de maneira mais lenta. Ele não consegue ser mais o mesmo Zé Carlos de há 3 anos atrás. Ele está errando os caminhos, ele está tendo dificuldade para dar o troco, ele está com essas coisas que não tinha antes no trabalho, que são as atividades avançadas. E na escala de Pfeffer, você já viu que ele está com dificuldade de manejar medicamentos, que são atividades instrumentais. Sinal vermelho. Zé Carlos está com declínio funcional. Mas também ele tem um declínio cognitivo visto por o Mini Mental e também pela história. Então você classificou ele como um prejuízo amnéstico de único domínio, ou seja, ele só tem a memória afetada, progressivo há 2 anos e meio. E aqui o Mini Mental dele mostra que tem 0 de evocação. E na verdade, eu colocaria amnéstico aqui de múltiplos domínios. Por quê? Porque tem a memória afetada e a atenção também afetada. Ele perdeu 2 pontos na atenção. Quando você faz a lista de palavras do SERAD, que é um teste que no Demência Starter... Opa, falei demais. que você vai aprender comigo a fazer. Você vê que a memória episódica verbal dele também está muito ruim. Ele evoca só 2. E no humor não tem sinais depressivos. Então você definiu aqui que ele tem incapacidade cognitiva. Ó, já dei a resposta. Vamos colocar aqui então, gente. Será que ele tem incapacidade cognitiva ou não? Sim, sim. Ficou claro para você? Eu quero que você acompanhe passo a passo. Aqui não é aula jogada assim aos 4 ventos, não. Aqui é uma discussão que eu quero que você participe. Ficou claro para você o porquê? Se não, me acompanhe aqui. Por que existe incapacidade cognitiva? Por quê? Existe uma percepção da família de que algo está ruim, existe uma avaliação subjetiva que mostra que tem um problema, uma história de declínio cognitivo, ele vai mal no Mini Mental e no Mini Mental e na lista de palavras do SERAD, ou seja, declínio cognitivo.
Na funcionalidade, ele perde em atividades avançadas, ele perde em atividades instrumentais, que é o Pfeffer, e só não perdeu ainda em atividades básicas. Ou seja, tem um declínio cognitivo e um declínio funcional. Tem uma incapacidade cognitiva. É o momento de falar demência? Ainda não. Por quê? Nós chegamos, enfim, ao segundo passo. Chegamos ao segundo passo. Esse primeiro passo é o mais trabalhoso, mas o mais importante. Você fala assim, nossa, eu vou gastar muito tempo? Não, não vai gastar muito tempo na consulta. É o que eu preciso te explicar. Mas ele é o mais importante de todos, porque ele que te dá a base para os próximos passos. Como, por exemplo, para este segundo passo. Vamos lá, gente, vamos lá. Estou gostando, estou animado nessa Masterclass para continuar mostrando para você o passo a passo. Muito bem. Qual é o segundo passo? Você precisa entender se essa incapacidade cognitiva é devido a um dos 4Ds. Ou é demência, ou é depressão, ou é doença mental, ou é delírio. E lembrando, para quem está aqui no Instagram, você está aqui no Instagram, você não tem que estar aqui no Instagram. Você tem que digitar ao vivo para você estar aqui na nossa Masterclass no YouTube. Vamos lá. Então, os 4Ds, basicamente, vão te alertar para que você diferencie a causa dessa incapacidade cognitiva. Então, ou é demência, ou é depressão, ou é doença mental, ou delírio, que podem causar sintomas muito parecidos com um quadro demencial. E aqui, neste momento, é o que você vai ver a história clínica que você colheu e ver se tem sinais de depressão grave, se tem sinais de alguma doença mental, como, por exemplo, uma esquizofrenia tardia, como, por exemplo, um transtorno afetivo bipolar, ou você vai ver se esse paciente tem sinais de delírio. Por exemplo, um paciente que está hospitalizado, era muito saudável até antes da hospitalização, hospitalizou, evoluiu com confusão mental, esse paciente não tem demência, ele tem delírio. Aqui nós temos quadros de demência frontotemporal que podem se confundir com transtorno afetivo bipolar. E aí nós temos quadros de depressão grave que podem se confundir com demência. Então, citei vários exemplos aqui que podem fazer parte desse diagnóstico diferencial, mas eu não quero me delongar muito nisso aqui. Quero te chamar a atenção para o quadro de depressão e a escala de depressão geriátrica, onde nós podemos aplicar. E bem aqui nesse item você vai ver que existe uma pergunta se o paciente se sente com mais problemas de memória com a maioria, ou seja, como a memória ela está muito interligada com o quadro depressivo. Tanto é que nós podemos ter duas situações, ou uma demência que nos seus primeiros sinais foi vista a depressão, ou um quadro depressivo de longa data que se juntou a outros fatores de risco e evoluiu para demência. Se você não está conseguindo, às vezes, observar o que está escrito no slide, você vai clicar aí na sua tela, você vai ver um botãozinho como se fosse uma engrenagem. Lá você vai selecionar a qualidade do vídeo e vai colocar para selecionar manualmente a melhor qualidade do vídeo. Assim, o YouTube não fica variando a qualidade, porque às vezes a internet varia, a qualidade diminui e você não consegue enxergar o que está escrito aqui no slide. Combinado? Então, só aumentar a qualidade do seu vídeo. Agora que você entendeu que, por exemplo, a depressão ela pode te atrapalhar ali no diagnóstico, você precisa ficar atento a esse segundo passo, afastar a depressão, afastar a própria causa de delírio, afastar a doença mental. Então, digamos que você definiu que esse paciente ele realmente tem demência. Mas será que é a hora ainda de bater o martelo? De falar com a família que é demência? Ainda não é o momento. Porque você precisa desse terceiro passo antes de passar o diagnóstico para a família. E você concorda comigo? Eu até quero que você comente aqui embaixo. Você não concorda que é difícil passar um diagnóstico de demência para a família? Eu acho muito difícil. Você vai definir a vida de uma pessoa. Você vai sentenciar uma pessoa a uma doença neurodegenerativa. Você acha que você não precisa de um método que te dá um passo a passo, de maneira prática, para que você sinta mais segurança? É o que eu te estou dando aqui para o diagnóstico. Mas sabe que tem muita coisa além do diagnóstico, ok? Então, nesse passo 3, e eu quero que você comente aqui embaixo se você também acha que é doído, é dolorido. Eu acho dolorido dar o diagnóstico de demência. Nesse passo 3, você basicamente vai afastar as causas potencialmente
reversíveis de demência. Porque nós temos algumas causas que eu coloquei aqui como acrônimo TIME, que podem parecer demência, uma doença neurodegenerativa, mas não são. E por que TIME, Daniel? Porque é um acrônimo, então T de causas tóxicas, I de causas infecciosas, M de causas metabólicas e E de causas estruturais, o TIME. Então aqui os exames complementares, eles assumem um papel muito importante. Então a tomografia que você pediu, a ressonância, os exames laboratoriais vão servir para você afastar a causa como hipotireoidismo severo, hematoma subdural, hidrocefalia de pressão normal, dentre todas essas causas. Mas tem uma importante que nenhum exame vai afastar, que são as medicações inapropriadas que o seu paciente usa. Ah, isso mesmo. Se o seu paciente está utilizando, por exemplo, medicações anticolinérgicas ou de alto potencial anticolinérgico, eu já atendi pacientes tomando doses elevadíssimas de amitriptilina com queixas cognitivas, que ia mal nos testes, que tinha história de declínio cognitivo e que após retirar a amitriptilina, essa paciente voltou praticamente ao normal, sem declínio cognitivo. Então, por isso até que eu deixei no azul claro aqui as medicações, porque você sempre deve revisar a receita do seu paciente que vem com queixa cognitiva, para não deixar passar nenhuma medicação que pode causar um declínio cognitivo do seu paciente. Mas, digamos que você afastou essas causas potencialmente reversíveis. Não tem nenhuma causa potencialmente reversível, Daniel. O quadro do meu paciente é, sim, de uma possível demência. Você tem que entender comigo que a demência é um termo inespecífico, é um termo geral, é uma síndrome. Eu preciso saber a causa da demência, a etiologia da demência. E é neste quarto passo que nós vamos definir isso. É um quadro do tipo Alzheimer ou é um quadro do tipo não Alzheimer? É agora que nós vamos definir. Alzheimer ou não Alzheimer? Por que eu faço essa diferença? Porque Alzheimer é a mais prevalente. Então, eu tenho 60% Alzheimer e os outros causas não Alzheimer. Mas eu quero revisar com você como que nós chegamos aqui. Primeiro nós definimos a incapacidade cognitiva e aí definimos que o quadro provável era de demência. Não era depressão, não era doença mental e também não era delírio. E aí nós também definimos que não era nenhuma causa potencialmente reversível. Portanto, era uma causa irreversível. E aí sim, nós temos essas duas grandes áreas. Ou Alzheimer, que é 60% dos casos, ou não Alzheimer, como doença de Cops-de-Levy, demência frontotemporal, demência associada à doença de Parkinson, ou a demência Leite, ou de outras demências menos importantes no sentido de epidemiologia, que não são tão prevalentes. Neste momento, eu preciso chamar a sua atenção para uma das principais causas de demência, que é Alzheimer. E lembra daquele passo a passo do perfil cognitivo comportamental? Que você definiu se tinha problema de memória, se tinha problema de outro padrão comportamental? É aqui que você vai pegar aquela sua história e também entender para qual tipo de demência esse paciente está mais favorável a ter. Um paciente, por exemplo, com demência frontotemporal, ele tem mais alterações de comportamento, de desinibição, de apatia. Um paciente, por exemplo, com demência de Corpus-de-Levy, ele tem mais alterações do tipo psicóticas, de flutuação cognitiva. É neste momento que a gente começa a entender a divisão diagnóstica das demências. O problema é que ensinam para você, é que eu quero até te perguntar. Vou te perguntar aqui, ó. Vou te perguntar. Você aprendeu sobre demências, mas aprendeu bem sobre demências na sua faculdade, residência, especialização? Você aprendeu? Fala assim, nossa, eu saí de lá aprendendo sobre demências? Eu não aprendi na faculdade, fui aprender na residência e me especializar depois ainda, porque é um campo muito vasto. Então, quando você não aprende o direito, você quer colocar as pessoas em critérios diagnósticos, quando os critérios diagnósticos eles vão te ajudar neste momento e não lá atrás, como os livros, os artigos muitas vezes tentam mostrar que é fácil. Gente, precisa de um passo a passo para diagnosticar a demência. Eu sei que muitas vezes a gente não aprende isso na nossa formação, infelizmente.
E aí, eu preciso aqui mostrar para vocês esses artigos científicos que são seminais, eles são essenciais e sensacionais também, porque eles mostram que cada tipo de demência tem um perfil neuropsicológico diferente, ou seja, como a cognição desse paciente é afetada no começo da doença. Então aqui esse gráfico mostra, esse artigo da professora Weintraub, que na demência de Alzheimer, por exemplo, a maioria dos pacientes vão ter problemas de memória episódica, aqui em preto, no início da doença, e problemas de visão, percepção visoespacial também. Se perder no meio do caminho de volta para casa, isso pode acontecer. As duas grandes áreas. Quando a gente vai, por exemplo, para um outro tipo de demência, que é a afasia progressiva primária, já é a linguagem que é o mais afetado no começo da doença. Olha como é que muda. Olha como é que a sua história lá atrás te ajudou a definir o perfil cognitivo. E quando a gente vai para a demência frontotemporal variante comportamental, é o comportamento aqui em preto que mais chama atenção no começo da demência desses pacientes. Então aqui eu te mostrei o porquê que os critérios diagnósticos falam de memória, de comportamento, de linguagem, porque as pessoas, os pacientes, eles se apresentam desse jeito. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo compreender? Eu tenho certeza que sim. Se você está aqui, se você está presente nessa Masterclass, é porque você está interessado no tema. Se você está interessado no tema, eu sei que você é inteligente, que você é capaz de entender o que eu estou passando aqui, porque está bem mastigadinho, você está junto comigo. Combinado? Falando especificamente sobre a demência de Alzheimer, ela tem uma progressão dos sintomas cognitivos. Eu quis dar aqui um foco na demência de Alzheimer porque ela é a mais prevalente. Então, por exemplo, no início da doença, esses pacientes vão ter problemas de perder seus itens pessoais, esquecer de compromissos, esquecer de pagar. Eu vou até colocar aqui uma lupa para que você possa ver, apesar de estar com... Deixa eu ver aqui se eu coloco... Aqui. Apesar de estar em inglês, opções de ponteiro, deixa eu tirar aqui. Não vou conseguir agora, mas eu vou traduzindo para você, ok? Esquece de pagar esquece de pagar contas, medicamentos, alguns problemas de não encontrar algumas palavras enquanto fala, dificuldade em se localizar em áreas que não são familiares, começa com áreas não familiares, depois passa para locais que são familiares para o paciente. Começa a ter maior dificuldade em fazer atividades complexas. Então você vai perceber a história clássica da Dona Maria, que na pandemia deixou de cozinhar e os filhos começaram a levar comida para ela. Passou 2 anos, os filhos se vendo pouco. Quando todo mundo se reuniu para fazer o almoço de domingo, a Dona Maria queimou todas as panelas no almoço de domingo. E aí os filhos acharam que a doença começou ali. Mas começou lá atrás, quando a Dona Maria não sabia mais cozinhar esses alimentos complexos, essa refeição para bastante gente. Olha só, gente, quem que vai achar que isso é demência? Ah não, Dona Maria está ficando mais idosa, ela precisa de uma ajuda. Ninguém pensa em demência, mas você não é ninguém. Você é um profissional da saúde, você é uma médica que está aqui para aprender antes de todo mundo. Não foi uma das promessas que eu fiz para você? Que você ia ter um teste cognitivo para você aplicar em 10 minutos? Que você ia aprender a ver o que ninguém vê? Eu estou te mostrando. Estou te mostrando aqui. Porque os outros têm esse direito de errar. Os outros não são profissionais da saúde, os outros não são médicos, não são médicas, mas você atende idosos. Você lida com isso praticamente toda semana. Então, você precisa ter esse olhar. À medida que a demência de Alzheimer ela avança, aí o paciente começa a ter dificuldades mais moderadas. Começa a ter dificuldade em se localizar no próprio bairro, começa a ter problema em preparar refeições, começa a ter problemas de desorientação, até quando chega na fase mais severa da demência de Alzheimer, onde existe a apraxia, que é a falta de habilidade de lidar com coisas do dia a dia, como abotoar uma camisa, como escovar os dentes, tomar banho ou até mesmo se alimentar. Então perceba essa evolução dos sintomas da demência de Alzheimer. E eu tô chegando para a surpresa que eu preparei para você. Se você está aqui comigo, você vai ter essa surpresa ao final. Não saia, porque tem uma surpresa que eu preparei para você. O restante que não acessou o link, que esqueceu, eles não merecem. Você merece essa surpresa. Se você pegou e acessou o link depois,
Tá bom, essa surpresa é para você também. Mas os que não foram comprometidos, não vai ter a surpresa que eu preparei, que vai ser só válida para vocês, ok? Então tá chegando o momento que eu tô vendo aqui que os meus slides já estão indo para a segunda parte. Então, vamos voltar lá para o Zé Carlos? Vamos lá, aqui é a aula prática, aqui é a aula clínica. Zé Carlos, 65 anos, olha o que eu grifei aqui. É o que você precisa pegar, captar da história do paciente. Esquecimento, como esquecer as chaves do carro e da carteira em casa, check, ele tem. Dá muitas voltas até chegar ao destino, ou seja, problemas em se situar em locais não familiares, também tem. E desconfiança em relação a outras pessoas. Por quê? Porque esquece de pegar a corrida e acha que os outros estão pegando corrida que é dele do táxi. E não é isso. Entramos nos exames complementares. Você já pediu lá no terceiro passo uma ressonância para afastar causas potencialmente reversíveis. Mas a ressonância ela não serve só para afastar tumor, hematoma, não é só para isso. Hoje nós temos, assim, pelo menos 20 anos, escalas que são consagradas no uso da ressonância, por exemplo, na demência de Alzheimer. Nós temos a atrofia hipocampal, por exemplo, e a escala MTA, que é graduada de 0 até 4. Essa escala MTA alterada mais o minimento alterado elevam a sensibilidade e especificidade a 95% e 98% na distinção de pacientes que têm demência e pacientes que são saudáveis. Então, se você tem um paciente com mini-mental alterado e um MTA alterado, esse paciente tem enormes chances, 98% praticamente, de ter demência de Alzheimer. E aqui eu mostro para você, isso aqui é ouro, ok? Isso aqui é ouro, você pode tirar print, você pode utilizar aqui esse print para o seu dia a dia, é para você mesmo, eu quero dar isso para você, que é a escala MTA e embaixo a graduação. Basicamente, MTA 0 e 1 é normal, o MTA 2 ele é normal só se o paciente estiver acima de 75 anos, o MTA 3 ele é sempre anormal, assim como o 4 ele é totalmente normal. Então, você percebe desde o hipocampo aqui preenchendo todo o seu espaço até o hipocampo com MTA4, que não tem praticamente nada de hipocampo, só sobrou essa tripinha aqui, isso de nada aqui do hipocampo. Os radiologistas vão me matar porque eu chamei o hipocampo de tripinha, mas é o mais fácil de entender a atrofia hipocampal. E digamos que, mesmo com uma anamnese, mesmo com todo esse passo a passo, você ainda fica em dúvida a respeito de um quadro que se iniciou muito precoce. Aqui nós temos os biomarcadores para a demência de Alzheimer e análise do líquor. Tá? Quando é que a gente deve requisitar? Uma demência de início pré-senil, antes dos 65 anos de idade, quadros pouco sintomáticos, como um CCL amnésico, uma demência muito inicial. Existem necessidades de confirmação por parte do paciente, então o paciente ele quer um papel preto no branco. Raro isso acontecer, raro, mas pode acontecer, tá? Diagnóstico diferencial entre demências, especialmente em casos muito atípicos, e inclusão em estudos. Eu uso no meu dia a dia, não é para todo mundo, longe disso, mas você precisa saber usar os biomarcadores, porque você não vai deixar o paciente sair do seu consultório sem um diagnóstico. Ou ele está normal, ou ele tem comprometimento cognitivo leve, ou ele tem algum quadro de demência, tá? Nós precisamos dar essa resposta para o paciente e não ficar pode ser. Não, a gente precisa dar uma direção para o paciente. E aqui o seu Zé Carlos, vamos lá voltar para o seu Zé Carlos. Olha a ressonância dele. Ruinzinha a ressonância, viu? Para um paciente de 65 anos, ele tem os dois hipocampos alterados já, mas o da esquerda, ele está um pouquinho menor do que o da direita. Com 65 anos, MTA2 é alterado, já mostra uma atrofia do hipocampo, que ele tem um minimento alterado também, então olha, qual será o diagnóstico do Zé Carlos? Vamos olhar os critérios diagnósticos da demência de Alzheimer? Ó, primeiro pré-requisito, vou passar rapidamente aqui com você, não quero ficar lendo o texto. Pré-requisito, ele tem que ter demência, tem que ter critérios para transtorno neurocognitivo maior ou leve. Nós já definimos isso. E aí, aqui ele diz que a provável DA, ela precisa ter o quê? Evidências claras de declínio na memória e aprendizagem, um declínio constante, progressivo e gradual e ausência de evidências de outras demências. Então, o que você precisa ter? Prejuízo cognitivo, prejuízo funcional e tem que ser progressivo, sem evidências de outras demências. Essa é a tradução dos critérios diagnósticos para você. Por fim, nós chegamos no diagnóstico do seu Zé Carlos. Estamos chegando à surpresa já.
mas chegamos aqui nos diagnósticos do Zé Carlos. 65 anos, qual o diagnóstico dele? Primeiro passo, incapacidade cognitiva presente. Segundo passo, demência como causa provável. Nós definimos. Terceiro passo, causas potencialmente reversíveis afastadas. Isso você vai fazer, gente, na sua mente. Você está aprendendo agora, mas já se visualiza fazendo isso na sua mente com os pacientes. É automático. E o quarto passo que nós definimos, um diagnóstico de demência de Alzheimer provável em estágio inicial, beirando ali para o moderado. É triste dar o diagnóstico, não é? É triste, mas mais triste ainda, sabe o que é mais triste ainda? É a família sair do seu consultório ou do seu local de serviço sem um diagnóstico. Mais triste ainda, por exemplo, é você se sentir frustrada. É você sentir que ninguém te ensinou, que não tem onde aprender, que se você tivesse um pouco mais de segurança, talvez você poderia chegar a um diagnóstico. Mas esse pouco mais nunca chega. Eu sei que é difícil, porque eu já tive no seu lugar. Eu tive lá atrás, com essa insegurança de não fechar um diagnóstico, sabe? Não falar é demência de Alzheimer. É falar, é demência. Eu sei que você pode se sentir frustrado também por outros motivos, como eu já tive também. Por exemplo, você sabia que a renda dos médicos caiu 12% em 8 anos? Olha esse dado, você sabia que as mulheres ganham 13 mil reais a menos do que os homens? Você sabia disso? Bota aí, sabia ou não sabia que as mulheres ganham 13 mil reais em média a menos do que os homens? E tem que pensar em maternidade, tem que pensar em matrimônio, tem que pensar em N fatores para se sentir segura e a renda caindo. Ao mesmo tempo que o novo estudo do CFM mostra que até 2035 nós vamos ser mais de 1 milhão de médicos. A conta não está fechando. Você tem muito mais médicos e a renda caindo a cada dia. Isso me angustia. Eu entrei numa profissão para ser valorizado, mas eu não me sinto valorizado. Talvez você não se sinta valorizada também. E nossos idosos também estão esquecidos. Mais de 2 milhões de idosos sofrem com demência no Brasil. Você sabia desse dado? Mais de 2 milhões de idosos sofrem com demência. Agora eu vou te mostrar um que provavelmente você não sabia. 77% dos idosos têm demência, mas ainda não foram diagnosticados. Você já pensou que pode ser o seu avô? Você já pensou que pode ser o seu pai? O seu tio? Que está sofrendo de sintomas da demência, mas ainda não foi diagnosticado? Pior, já passou por médicos, já passou por profissionais de saúde, mas ninguém deu bola para isso? Você já pensou que o seu pai ou o seu avô pode estar com demência e está ficando recluso? Eu não vou no churrasco da família, eu não vou na formatura. Por quê, pai? Ah, não, me deixa quieto. E que isso pode ser um sinal de demência? Bem na sua cara. 77% têm demência, mas ainda não foram diagnosticados. Olha a situação que a gente chegou. Olha, eu vou te mostrar mais números. 9 em 10 médicos não se sentem preparados. Isso aqui é uma pesquisa da Alzheimer Association. Nos Estados Unidos, os números aqui no Brasil não devem ser diferentes. 9 entre 10 médicos não se sentem preparados. Olha só, 45% não se sentem muito preparados e os outros 45%, algo preparado. Esse algo preparado é a mesma coisa que não se sentir preparado para diagnosticar, para lidar com o quadro de demência. Olha onde a gente chega. Vocês estão vendo esse cenário que foi montado na frente de vocês? De um lado, uma demanda enorme, como lidar com as demências que afetam cerca de 2 milhões de brasileiros e aumentando. E do outro lado, mais médicos, mais profissionais de saúde, cada vez mais sendo formados, cada vez mais o salário caindo. Ou seja, qual é o cenário que está pintando na sua frente? Que eu enxerguei lá atrás e que eu estou passando essa oportunidade para você agora. Se você escolhe saber um pouco mais do que a média, do que esses 9 entre 10 médicos que não sabem
nada sobre demência, se você escolhe saber um pouco mais, essas 2 milhões de famílias estão à procura de médicas, médicos e profissionais de saúde que querem dar qualidade de vida para o idoso com demência. E elas estão dispostas a investir. Não é um valor baixo na consulta. Não é valor de plano, jamais. Não é um valor de SUS, não. É um valor que você merece na sua consulta para você se sentir valorizada. Esse é o cenário que se pinta agora, que ninguém está olhando, mas eu acabei de mostrar para você. Eu quero que você já comece a se visualizar como a doutora Tauana, por exemplo, que eu estou pegando pessoas reais. A doutora Tauana, que é uma médica geriatra, que faz hoje um dos meus cursos, que é o Demência Pro, voltado para médicos especialistas, no segundo dia, eu lembro até hoje, no segundo dia que ela entrou para fazer o curso, ela já mandou a aula. Daniel, sua aula já está me rendendo frutos de conhecimento. Pedi os biomarcadores para a paciente, a que eu discuti com você, e foi com a sua aula. Porque eu não dou só teoria, eu dou prática. Foi a primeira vez que pedi. E, infelizmente, pela análise, é doença de Alzheimer inicial mesmo. Mas, mesmo, olha só isso aqui, gente, presta atenção nisso aqui. Eu quero que você sinta isso aqui, quero que você se imagine assim. Mas mesmo diante de um diagnóstico como esse, me vejo segura para traçar linhas de cuidado e reforçar a esperança dessa paciente e de sua família. O que a doutora Tauana acabou de fazer agora é um dos maiores frutos que ela plantou, porque esse paciente se sentiu seguro na mão da doutora Tauana. E ele quer se sentir seguro na sua mão, para que ele volte ao seu consultório a cada 3 meses, a cada 4 meses. Você aprende sobre demências, você melhora a vida do idoso que você atende, você é reconhecida por isso, porque esse idoso volta por 4, 5, 7, 10 anos. E posso te falar a verdade? Vai chegar uma hora que você vai estar igual eu, igual alguns médicos que são referência, alguns profissionais que são referência. Você não vai ter espaço na sua agenda de tantas pessoas te admirando pelo seu trabalho. Eu quero que você receba mensagens assim. Estivemos em uma consulta com o Dr. Daniel e posso dizer o quanto ele foi profissional, atencioso e acolhedor com a minha tia e comigo. Familiares de pessoas com Alzheimer se sentem completamente perdidas em meio a tantas informações e mudanças no quadro do paciente. O Dr. Daniel nos passou muita confiança e tranquilidade, eu tenho a agradecer. Eu quero que você receba mensagens assim, que a família sinta segurança em você. Mas para você chegar nesse ponto, eu vou te falar o que você não deve fazer. Você não precisa fazer. Você não precisa ler centenas de artigos. Se você pesquisar demência no PubMed, tem mais de 180 mil artigos, de 2008 para 2024. Ou seja, fora de cogitação. Você também não precisa ir para Harvard, gastar 15 mil reais, com passagem, com inscrição, com alimentação. Você não precisa fazer isso. Esses são os caminhos mais difíceis. O que eu quero dizer é que você pode melhorar a vida do idoso com demência e ser valorizada por isso. Assim como essas pessoas que eu te mostrei, assim como a doutora Tauana foi. É por isso que agora eu te apresento, e ainda não é surpresa, viu? Mas eu te apresento o caminho para você chegar aonde você quer chegar. O seu primeiro passo, que é o Demência Starter. O primeiro passo de toda médica e profissional de saúde para ter segurança na condução da demência. E eu quero te mostrar que esse curso Demência Starter, ele é composto de 3 módulos. O primeiro módulo diz: este paciente possui demência? Você vai ter que, ao final desse módulo, você vai saber aprender, você vai sair aprendendo, melhor dizendo, dizer se esse paciente possui ou não demência. No módulo 2, qual a causa da demência? E veja que é muito prático, tá vendo? Você sai de um módulo, vai para outro e você vai acompanhando a história do paciente. Até chegar ao módulo 3, como iniciar o tratamento. Através desses 3 módulos, esses 3 passos, eu não deixo nenhuma ponta solta para o tratamento do seu paciente. E se você está curioso para saber, as aulas, por exemplo, que estão inclusas, são diversas. Aulas práticas, rápidas e diretas ao ponto. Como, por exemplo, no módulo 1, eu tenho aulas sobre diagnósticos. É depressão ou é demência? Eu tenho aulas em que eu mostro como que eu aplico o Mini-Mental, como que eu aplico o MoCA com um paciente da vida real.
No módulo 2, por exemplo, eu tenho uma aula para cada demência mais prevalente. E além de aula com uma convidada, por exemplo, que vai falar sobre avaliação neuropsicológica. As aulas no módulo 3 dizem respeito ao tratamento. Então você vai aprender os princípios do tratamento, o tratamento de cada demência mais importante, os sintomas comportamentais até chegar nos cuidados paliativos. Tudo para que você pegue esse idoso com demência do início ao fim nos 3 módulos. E eu preparei para você bônus exclusivos para essa turma, para você que está me assistindo agora. Ainda não é a surpresa final, mas eu estou aumentando a temperatura. Primeiro bônus que eu quero passar para você. Eu preparei um workbook, um PDF em workbook, dos 4 passos do diagnóstico da demência. Sabe essa aula que você viu aqui, essa masterclass que você viu aqui comigo agora? Vai estar muito mais detalhada e muito mais aprofundada, com fluxogramas, com tabelas, com testes cognitivos, tudo disponível para você gratuitamente junto com o Demência Starter. Mas não é só isso. Eu sei que algumas pessoas são aula, outras pessoas são PDF. Eu preparei um acesso gratuito a um curso chamado Aprenda com Casos Clínicos. Então, na Geri Academy, que é essa plataforma, nós temos cursos de Aprenda com Casos Clínicos que em 40 a 50 minutos você vai ver um caso clínico do início ao fim e você vai ter direito a um curso desse gratuitamente, ok? Você vai ter acesso ao gratuito ao e-book Quais perguntas fazer na suspeita de demência? Gratuito, não vou te cobrar. Naturalmente, esse e-book aqui cobraria R$ 197, um curso R$ 147, um e-book R$ 97, não vai ser cobrado, está dentro do conteúdo do Demência Starter. Você vai ser um membro exclusivo da comunidade Geri Sim, então nós estamos trabalhando, eu e você, para a valorização dos profissionais que atendem idosos, não só com demência, então você vai ter acesso à plataforma da comunidade, não é só mais um curso, não é só mais um que você vai lá e assiste. Aqui você vai poder trazer seus casos clínicos, tirar suas dúvidas, fazer networking, tudo na palma da sua mão, porque em breve você vai ter um aplicativo oficial da Geri Academy, que é a plataforma do Demência Starter, para você receber atualizações científicas instantâneas no seu celular. Mas como se não bastasse isso, eu reservei para essa primeira turma do Demência Starter algo que eu só reservo para cursos bem mais caros, que são as aulas ao vivo. Mas só a primeira turma vai ter. Só você que decidir entrar hoje é que vai ter acesso a essas aulas ao vivo, porque as outras turmas vão pegar as aulas gravadas. Por isso que a partir do segundo módulo, eu vou dar aulas ao vivo, todas as semanas, com espaço para você tirar dúvidas comigo ao final da aula. Cara, isso não tem. Você pode pegar qualquer curso que você vê, pelo investimento que eu vou te mostrar, aulas ao vivo, o pessoal não reserva, porque é tempo que a pessoa gasta. Mas, para essa primeira turma, eu quero sim que a partir do segundo módulo você tenha aulas ao vivo comigo para você tirar dúvidas ali diretamente, face a face comigo. E qual que é o investimento disso? Se você esteve presente aqui comigo em outras aulas, você sabe do valor que eu entrego para você. Se você esteve aqui comigo até o final, você sabe do valor que eu estou entregando para você. Você poderia pensar num valor X da sua cabeça. 5 mil? 4 mil? 3 mil? Não é isso. Por isso, sem mais delongas, eu falo para você que esse investimento que você vai fazer, na verdade, ele é muito pouco perto daquilo que você está tendo direito. Não é R$ 2.497, é 12 de R$ 149,70. É menos do que uma saída por mês. Ou, se você quiser pagar à vista, R$ 1.497 à vista com desconto. Você pode parcelar no cartão de crédito, no Pix, no boleto, para ter 1 ano de acesso ao curso. Não é mais 1 ano de acesso. Esquece 1 ano de acesso. Não é mais. Eu vou anunciar para você a surpresa que eu preparei. Não é mais 1 ano de acesso. O pessoal está falando de Black Friday, essas coisas. Não é nem pensando em Black Friday. Eu queria já dar essa surpresa para você. São 2 anos de acesso pelo mesmo valor.
Isso ninguém faz, ok? As pessoas aumentam o valor dos investimentos do curso, as pessoas elas tiram alguma coisa ou outra. Eu não estou fazendo isso. São 2 anos de acesso pelo mesmo valor, é como se você estivesse pagando a metade disso, ok? Tá praticamente de graça pela qualidade do curso, por aquilo que você vai ter e pela transformação que vai causar. O que você precisa fazer é, equipe, agora é colocar o link aqui no chat. Eu vou buscar aqui também para colocar o link no chat para que você possa adquirir. Por quê? Porque essa oferta de 2 anos, ela só é válida até meio-dia de sexta-feira, ok? Então eu vou colocar aqui no chat para você o link que você pode clicar nele, ok? Essa oferta de válida para 2 anos, ou seja, você adquirir pelo mesmo valor e ter 2 anos de acesso, ela só é válido até o meio-dia. 2 anos de acesso com matérias atualizadas? Sim, sim, ok? O que tiver de atualização no Demência Starter, você vai receber nesses 2 anos. Não é 2 anos de acesso ao curso parado, ok? Se tiver alguma atualização importante em uma aula, você vai receber. Vai precisar pagar alguma coisa a mais por isso? Não vai precisar pagar, é o mesmo valor. E aí eu quero mostrar para você, deixei aqui a oferta para você, clica no link, você já pode clicar no link que está aí na bio, no chat do YouTube. Você pode clicar no link que está no grupo do WhatsApp. Caso você não esteja no grupo do WhatsApp, você pode falar aqui, que se tiver com alguma dificuldade, você pode falar aqui. Eu quero te mostrar uma coisa interessante para que você tenha percepção de valor do Demência Starter. O Demência Starter, ele faz parte de uma série de cursos dentro da Geri Academy, que vai desde o primeiro passo, passando pelo passo intermediário, que é o Demência Pro, até o passo mais avançado, que é o Demência Expert. Eu quero te dar a noção do que você vai estar levando no Demência Starter. O Demência Expert, que é a minha mentoria de acompanhamento de 3 meses, ela tem um valor de R$15.000. Só para você ter uma ideia. É voltada para médicos especialistas que me acompanham no consultório, presencialmente ou online, vêm em minhas consultas, fazemos discussões semanais, R$15.000 por 3 meses. Esse é o nível da Demência Expert. O Demência Pro, ele é um curso voltado para médicos especialistas também, mas não tem a proximidade e a discussão do Demência Expert. Toda semana não é intenso, mas é aprofundado. O Demência Pro, ele é R$5.000. R$5.000. Doutora Tawanda, por exemplo, faz o Demência Pro. Já o Demência Starter, olha só, você vai estar levando o conteúdo que tem no Demência Pro. Você vai estar levando conteúdo, você está levando proximidade que você tem no Demência Expert. Sabe essas aulas ao vivo que você vai ter a partir do 2º módulo? Essa discussão eu só reservo para quem investe R$15.000, para quem está lá no Demência Expert comigo. Porque se eu investir mais de R$15.000 em 3 dias em Harvard para fazer o curso de atualização e estou constantemente me atualizando, existe um valor investido a se pagar. Mas um Demência Starter, nessa primeira turma, você vai ter o acesso que só o Demência Expert tem, ali nas aulas ao vivo, para tirar dúvida comigo. Você vai ter a atualização que o Demência Pro de R$5.000 tem, nesses 2 anos de acesso. Por 12, de quanto? Vou até voltar aqui. 12 de R$149,70, que era 1 ano e agora virou 2 anos. Então, assim, não tem condições, né, gente? Você pode pensar, poxa, eu não tenho tempo, Daniel. Eu já comprei cursos, estou com vários cursos para fazer. Eu vou te perguntar, qual o curso que vai te levar do ponto A ao ponto B aonde você deseja? Eu já comprei cursos que eu abandonei no meio do caminho, porque eu não via qualidade. Até quando você vai ficar se matando, se esfolando aí, gastando seu tempo com cursos que não são práticos, que não te levam ao ponto que você deseja? Então, ter tempo é uma questão de você priorizar aquilo que vai de fato trazer resultados para você. E essa lição que eu aprendi a duras penas comprando livros e me martirizando, às vezes eu pegava um livro e falava, gente, que livro ruim, mas eu preciso terminar esse livro, porque esse livro eu comprei.
Quando eu aprendi que não é sobre ler todo o livro ou fazer todo o curso, mas enxergar valor naquele curso, eu passei a selecionar aquilo que de fato faria diferença na minha vida e na vida dos meus pacientes. Então pensa desse jeito. Tempo você tem que dar para as coisas que te valorizam e valorizam os seus pacientes. Combinado? Isso é noção de tempo. Aí você pode falar, Daniel, mas será que realmente é bom? Ao final dessa Masterclass, com certeza você já tem o seu veredito de que você realmente achou essa aula muito prática e que te deu muitos insights e que te mostrou um passo a passo para você diagnosticar a demência. É desse nível para cima no Demência Starter, porque, como eu disse para você, eu não entro aqui para brincar. Aqui, se eu estou realmente deixando de atender no consultório, se eu estou investindo nisso, é porque eu quero fazer algo diferente. Então, quanto à qualidade, não tenha problemas, ok? Será que é para o meu nível? Esse pode ser um outro pensamento que você tenha. E digamos que você seja um profissional, uma médica ou um médico ou um profissional da saúde que atenda idosos, mas teve pouco contato com a demência, precisa de passo a passo essencial, conceitos que não foram bem estabelecidos, o Demência Starter é para você, sem dúvida nenhuma. Mas digamos que você seja uma médica especialista, geriatra, neuro, psiquiatra, que você seja não necessariamente com médicos especialistas, mas também você seja um médico com experiência. Aí eu vou falar que para você é o Demência Pro. Mas no Demência, para você acessar o Demência Pro, adquira o Demência Starter e tem uma surpresa, tem uma oferta especial para você, que você vai adquirir com desconto Demência Pro e com cashback. Ok? Então pensa assim, eu acho que o meu nível é mais avançado. Acesse, clique no link, adquira e você vai ter uma oferta que não vai se repetir para você entrar no Demência Pro, com um desconto também que não vai se repetir. Não vai ser R$5.000, não vai ser 4, é um desconto que é oferta para você, para o seu nível. A Laís está perguntando, as lives das últimas semanas vão estar na plataforma também? Sim! Quem entrar no Demência Starter vai ter direito a assistir às 3 lives de aquecimento que nós fizemos, ok? Nas últimas 3 semanas, para quem não sabe, eu fiz lives de aquecimento até chegar aqui à Masterclass. Então vai ter direito, porque lá eu falo também conteúdos muito, muito específicos, detalhados e práticos, ok? A Maria José Ferreira falando que vai fazer, a Laís Barcelos também falando que vai adquirir. E se você já adquiriu, se você está dentro, você coloca aqui no WhatsApp também. Chegamos no momento que se você está aqui, você quer adquirir o Demência Starter. Mas o que está te deixando com uma pulga atrás da orelha? O que está te impedindo de entrar? É o tempo? É o fim de ano? É o deixar para depois? Seja sincero, escreve aqui comigo. Eu quero te ouvir. Você pode falar, não, Daniel, eu quero deixar para o próximo ano e tal. Eu já tive esse pensamento também, mas eu quero te ouvir. Fala aí, seja sincero. Agora é hora de você conversar aqui comigo como um amigo. E eu vou te falar, eu vou ser bem sincero. Se eu falar que não é o seu momento, não é o seu momento. Mas se for o seu momento, deixa eu entender o que está te afetando. Porque isso de deixar para depois nunca é legal quando é uma oportunidade que não vai se repetir. Especialmente quando essa oferta de 2 anos de acesso ela é válida somente até o meio-dia de sexta-feira, ou seja, meio-dia de amanhã. Especialmente quando amanhã você pode atender um paciente com demência, pode bater no seu consultório, você pode ter no seu local de serviço, você pode passar a fazer parte de uma equipe de atendimento que atende idosos, ir na casa desses pacientes, identificar que eles têm demência e você vai se lembrar, poxa, eu estou entre os 9 e 10 médicos, entre 10 que não sabem diagnosticar demência. Puxa, essa família chegou até o meu consultório e saiu de novo sem um diagnóstico. Como eu queria dar esse diagnóstico, mas a oferta passou. E hoje eu estou entre 9, entre 10 médicos que não sabem fazer um diagnóstico correto. Eu estou entre os 60% dos médicos, segundo dados da Alzheimer Association, que não tem segurança para, ao final da consulta, falar é demência. Eu sei que às vezes você tem uma intuição,
que às vezes você pensa que é, mas e aquela segurança? De você falar para a família, olha, é demência. Será que você tem? Se você não tem, Demência Starter, ele é para você. Então, pensa, fala o que você tá achando. Não é, eu não tô achando que é para mim. Fala aqui que eu quero tirar as suas dúvidas ao vivo. Enquanto isso, eu vou tirar todas as dúvidas aqui no chat. Produção, a Evelyn Carvalho tá falando que não chegou no WhatsApp. Então a gente vai ver se a Evelyn conseguiu adquirir, ok? Esse curso tem valia para fono? Com certeza. Ele é para médicos, médicas e equipe multiprofissional, ok? O Demência Starter foi voltado para isso. Há anos eu venho falando de demência no Instagram e chegam mensagens da equipe multi. Doutor Daniel, faz um curso para a equipe multi. Doutor Daniel, faz um curso para fono. Faz o Demência Starter. Ele é o curso voltado para médicos e para profissionais de saúde sem perder a profundidade. Eu falei no início do ano, gente, eu estou preparando alguma coisa. E aí, é isso que chegou, ok? O Demência Starter justamente para você, para que você, profissional da saúde, possa participar. Enfermeiro, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, gerontólogo. Esse é um curso que vai te realmente dar bases para isso, ok? Vamos lá? Então, gente, precisa mandar aqui o link no grupo do WhatsApp, combinado? Vamos lá, tirando as dúvidas. Paciente sem alterações de tomografia e ressonância, mas no rastreio cognitivo, todos apresentam alterações. O exame do líquor mostrará alterações? Olha, antes de responder essa dúvida, eu vou mandar aqui esse link do checkout para o pessoal no grupo do WhatsApp. Então, quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber esse link do checkout, ok? Que eu vou mandar aqui agora. Vamos ver se o pessoal aqui está mandando. Bom, vamos lá. Tiago, manda para mim no grupo do Mapa da Demência o link, tá bom? Precisa mandar o link lá do checkout. Eu vou mandar aqui o link, que não foi mandado ainda. Então, quem tiver lá no grupo pode mandar. Para você entender isso, e isso eu explico no Mapa da Demência, você precisa, no Demência Starter, você precisa entender de que a demência é um diagnóstico clínico. Então, o paciente, no início do quadro, ele não vai ter alterações de ressonância. Ele não vai ter alterações de ressonância. A ressonância é uma alteração tardia, ok? As alterações cognitivas, elas precedem as alterações dos exames de imagem como a ressonância magnética. Então, todo quadro de demência inicial, ele é diagnosticado muitas vezes com uma ressonância normal. Combinado? Olha, quem está no link, eu acabei de enviar o link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Para vocês adquirirem no grupo do WhatsApp. Vamos lá. A Zelinda, né? Que feio. Estudar, saber o que deveria só para ganhar mais. Mas, Zelinda, então você também tem que trabalhar de graça, né? Trabalho de graça. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que a gente vai pagar os nossos cursos de atualização? Então, gente, depois vocês peçam para a Zelinda trabalhar de graça para vocês, tá? Porque a gente tem que estudar e trabalhar de graça. Pensamento arcaico, né? Pensamento desse não sei nem porque que eu respondo ainda, mas eu preciso responder para posicionar, para defender vocês, que cada um pensa. Todo mundo é digno de receber a recompensa pelo seu trabalho, ainda mais quando é cuidando e ajudando dos mais necessitados, ok? Realmente é um comentário muito inoportuno e uma pessoa que não tem noção realmente do que está falando. Mencionei esses dados na minha pesquisa de trabalho de conclusão do curso de graduação. Tá vendo, Luciana? É isso aí. Os dados estão para provar realmente esse raciocínio de que a demência é um problema latente. Diante desse resultado, o que prescreveria para esse paciente? Aí, Evelyn, é um tema, né, para uma outra aula, mas você vai dividir em uma conduta que é farmacológica e uma conduta que é não farmacológica, né, com estimulação cognitiva, com exercícios físicos, com otimização nutricional. Vamos lá. Olha lá, a Dilma estava acompanhando de Fortaleza. Vamos lá, as pessoas que têm AVC também têm sintomas que podem levar ao diagnóstico de demência?
Sim, nós temos a demência vascular, por exemplo. Nós temos a demência vascular, que é um quadro de declínio cognitivo secundário a um prejuízo vascular. Ó, a Áurea falando, adorei a aula. Fala um pouco mais sobre os biomarcadores, por favor. Você tem que entender dos biomarcadores, Áurea. Vai até adquirir. Parabéns, viu, Áurea? Parabéns. Só clicar no link ou lá no grupo do WhatsApp que você pode acessar. Os biomarcadores, o mais importante dos biomarcadores, além da sua interpretação, é quando que você vai utilizar. Como você viu aqui, eu mostrei aqui nos 4 passos, né, do mapa da demência, você tem que saber utilizar quando. Atendi há 2 semanas um paciente que veio com todos os biomarcadores feitos, mas não tinha definido ainda nem se tinha demência. Ele tinha biomarcador do líquor, ele tinha PET scan, ele tinha ressonância, mas ainda assim existiu uma dúvida: tem demência ou não tem? Esse paciente chegou para mim já com tudo isso pronto. E com um diagnóstico de possível demência frontotemporal variante comportamental, porque a personalidade dele, da vida toda, estava incomodando a esposa. Então nós temos que ter muito cuidado com o uso de biomarcadores e exames, porque se você não sabe esses 4 passos do diagnóstico, o que acontece? Você atropela e você fica mais confuso ainda. Esse paciente, por exemplo, ele tinha biomarcadores para a doença de Alzheimer negativos, ele tinha um PET completamente normal, um PET scan completamente normal, uma ressonância normal, o teste cognitivo dele que estava um pouco mais alterado, que era o MoCA. O que eu fiz com ele? O categorizei como um comprometimento cognitivo leve, amnéstico de múltiplos domínios, e o próximo passo aí foi encaminhá-lo para avaliação neuropsicológica. Olha como que tudo fica mais claro. Gente, os outros cursos que existem, se é que existe, deve existir 1 ou 2 cursos sobre demência, eles não te dão essa clareza. Essa clareza que eu passo é só no Demência Starter. Essa clareza de em qual momento você está, o que eu peço, qual a importância disso, é só no Demência Starter. Porque senão você faz o paciente gastar 5, 10 mil, 15 mil reais com exames que não eram apropriados para ele naquele momento. A família saiu aliviada do consultório, falou, nossa, doutor, então não é demência? Eu falei, olha, tudo indica que não é demência. Existe um comprometimento cognitivo que nós vamos avaliar através de uma avaliação neuropsicológica, que é o passo. Mas não é Alzheimer, biomarcadores negativos, não é Alzheimer. Frontotemporal também não é. Como é que eu vou falar que o paciente tem demência se ele no máximo tem um comprometimento cognitivo leve? Eu fico visualizando, gente, meu pai, minha mãe, meu avô, indo a um médico, um profissional, que dá um diagnóstico assim totalmente impreciso. Essa família estava há 4 meses esperando uma consulta minha, conseguiram adiantar e chegaram, inclusive lá de São Paulo, vieram viajando de São Paulo, aproveitaram para passear aqui em BH e, principalmente para consulta, vieram de São Paulo aflitos. Até que a consulta era 8 da manhã, o voo deles era 1 da tarde. Aflitos por uma resposta. Então, o uso dos biomarcadores, ele deve ser utilizado no passo adequado, com aqueles critérios que eu falei. Aí a gente vai para a interpretação, que é uma outra aula, esse aí tem no Demência Starter. Como interpretar, né? A beta 42, a beta 40, não é difícil, é fácil, mas é que precisa de alguém para ensinar, porque nos artigos, às vezes, não fica claro. A Laís, sempre quis um curso assim, ficou muito completo, com tanta qualidade. Achei incrível que a Laís Bertola também vai participar de um dos módulos. Sim, a Laís já entrou já, gente. A Laís já viu ali que é a Laís, que é uma neuropsicóloga PhD, autora do estudo. Sabe o estudo que eu falo que 77% dos pacientes sofrem com demência, mas ainda não foram diagnosticados? A Laís Bertola, que é uma neuropsicóloga, ela é a autora principal desse estudo, que é do ELSE Brasil. Então, assim, o Demência Starter, ele te dá um acesso que você não tem em nenhum outro curso, em nenhum outro lugar. E se você adquirir ele até o meio-dia de amanhã, você vai ter 2 anos de acesso. Você pode ver, rever, anotar, ter as atualizações por 2 anos. Se você postergar, é 1 ano só, que já é de ótimo tamanho, mas é 1 ano só. 2 anos é sempre bom. A Roseli
falou, adorei a Masterclass, vou adquirir o curso. A Maitê, acabei de adquirir. Parabéns, Maitê, seja bem-vinda. Assim como a Laís, seja bem-vinda ao Demência Starter. Com certeza, você já está num outro nível, já vai sair daquela porcentagem de 90% de pessoas que não sabem, de profissionais que não sabem manejar um quadro de demência. Podemos ver as aulas em qualquer tempo? Sim, Maitê. Esse curso foi feito para que você veja as aulas em qualquer tempo. O primeiro módulo, praticamente inteiro, já vai estar liberado para você. Do segundo módulo em diante é a surpresa que eu falei. Nós vamos ter aulas ao vivo, tete a tete, semanalmente. É muito mais gostoso, né, gente? Aula ao vivo. E isso eu não fiz nenhum curso até hoje, ok? Esse vai ser o primeiro curso, porque é a primeira turma. Não vai ter em outros cursos, vai ser aula ao vivo. Eu vou pegar, vou abrir, vou interagir com vocês, vou dar a aula e vou tirar as dúvidas. Porque você aprende mais quando tira as suas dúvidas, tá? Coisas que eu faço só na mentoria, eu vou fazer aqui no Demência Starter, porque eu quero uma transformação real de vocês. Eu não quero que vocês peguem esse curso e engavetem ele, né? Comprei, deixei de... Não, quero que seja uma transformação real. Marilda, parabéns, Marilda. Você também está no Demência Starter, assim como a Laís, assim como a Roseli, assim como a Maitê, assim como a Áurea. Todas vocês estão na Masterclass. Agora, gente, aquele momento dos meus minutos finais. Já bati um papo com você, já tirei as dúvidas com você. Eu quero saber o que está faltando ainda. O que está faltando para você dar esse passo? É investimento financeiro? É o cartão não virou? É tempo? Tudo isso eu já joguei por terra. É não ver valor, talvez? É sentir que não vai precisar? Olha, é melhor você ter e se preparar para quando precisar desse tipo de conteúdo do que você atender um paciente, chegar à noite e não ter mais o que fazer. Por isso eu quero que você se imagine no Demência Starter já. Você só precisa clicar nesse link que está aí no nosso chat no YouTube ou clicar lá no mesmo link que está no grupo do WhatsApp, para que a gente se veja agora no Demência Starter. Nós nos vemos. O pessoal que entrou aí já é muito mais que bem-vindo. Nós estamos juntos nessa. Para você que não entrou, eu espero que você não fique entre os 9, entre 10 profissionais lá que não sabem diagnosticar, que não sabem lidar com a demência. Eu quero você junto do time, eu quero você dentro da comunidade do Geri Academy. Dê esse passo, clique no link, assim como a Marilda, como a Laís, como a Roseli, como a Maitê, como a Áurea estão fazendo. Olha lá, casos de consultório que vivemos, podemos discutir com você também, se estivermos no Demência Starter. Érica, você pode trazer esse caso, por exemplo, essa dúvida nas aulas ao vivo que nós vamos ter, ok? Você pode pegar esse caso e pode levar ele, por exemplo, na comunidade lá da Geri Academy, que vão ter todo mundo para se ajudar. Eu também vou estar lá, vou estar respondendo, vou estar ajudando. Isso que é o senso de comunidade, ok? Então, você pode pegar essas dúvidas para aula ao vivo, mas veja que a aula ao vivo, Érica, ela é só para o Demência Starter primeira turma, ok? Vão existir outras turmas? Vão, não sei quando eu vou abrir, eu preciso me dedicar a vocês que entraram, ok? Mas as aulas ao vivo, esse tete-a-tete que as pessoas só conseguem na mentoria, vai ter no Demência Starter só nessa primeira turma. É por isso que não dá para postergar, por isso que você não pode deixar para amanhã, que o amanhã já é outra turma, né? Depois você já perde essa oportunidade. Então, Érica, perde mais tempo não, tá? Perde mais tempo não. Se inscreva no Demência Starter. Se você já é médico especialista, você já pode pular para o Demência Pro. Clica no Demência Starter, adquire e depois pule para o Demência Pro com um desconto sensacional que eu preparei, ok? Que lá tem um conteúdo ainda muito mais aprofundado. Mas, olha, não tem realmente o que falar do Demência Starter, a não ser que ele é perfeito para você que está assistindo. Então, gente, a Manuela também entrou. Agora é com você. Eu tô aqui, me dediquei durante 1 hora e 30 minutos para passar o meu melhor conteúdo para você. Nesse momento, eu jogo a bola. Já joguei a bola para você. E agora eu coloquei uma grande dúvida na sua cabeça se você ainda não adquiriu. Você quer ficar entre os 90% de profissionais que não sabem lidar com caso de demência? Você quer ficar pensando nos 2 milhões de idosos com demência que vão bater no seu consultório, no seu lugar de trabalho?
ou você quer fazer parte dessa comunidade que está se formando, ser pioneira nessa primeira turma? Está com você, tá? Mais do que isso é impossível. Mais do que essa oferta, ela está com você. E se você está aqui até o final, é porque você merece. Porque você merece essa atualização. Combinado? Então, um abraço até vocês. Vou finalizar essa live deixando você pensar sobre isso, porque você realmente merece o melhor e eu passei para você o Demência Starter. Combinado? Então, gente, fiquem com Deus e realmente boa noite. Vamos continuar nossa conversa lá no grupo, que eu vou dar as boas-vindas para todo mundo que entrou no Demência Starter. Bem-vinda a todos. A todas, né? Tchau, tchau, tchau.